bem-vindo, caro teleouvinte desta nossa, vossa Telebumba. Telebumba no ar. Ora, aqui estamos, mais uma vez, para uma chuva de ideias, um lusque-fusque de conhecimentos históricos. Hoje continuaremos a explanar esse grande tema que é o alargamento do conhecimento do mundo, com especial atenção para o contributo português. E hoje falaremos, sobretudo, dos principais contributos na inovação técnica. Telebomba no ar! Bombemos juntos! O desenvolvimento da construção naval portuguesa era desde há muito uma realidade. No reinado de Dom Dinis, a par desta atividade, destacaram-se também a navegação ao longo da costa e as viagens de longo curso em direção ao norte, nomeadamente à Flandres, que mantinha relações comerciais com Portugal já nessa época. Era, portanto, privilegiado o contacto com o mar. Os meios náuticos portugueses beneficiaram não só da experiência de navegação no Mediterrâneo e na costa atlântica, mas também do contributo das comunidades árabes e judaicas, que continuaram a ter uma presença significativa em Portugal. Os descobrimentos e a ampliação do conhecimento do mundo pelos europeus só se tornaram possíveis graças ao desenvolvimento técnico resultante da herança árabe, da experiência de navegação no Mediterrâneo, dos aperfeiçoamentos técnicos realizados pelos portugueses e da divulgação dos conhecimentos astronómicos de estudiosos judeus. Durante o século XIV, a navegação era feita à vista, isto é, por rumo e estima, pelo que os pilotos das embarcações não se afastavam muito da linha de costa, uma vez que tinham apenas como suporte de navegação as cartas de marear ou portolanos e a bússola, sendo as distâncias calculadas por estimativas. A carta náutica que aqui apresentamos, da autoria de um piloto holandês, representa o espaço compreendido entre o rio Minho até à margem direita do rio Mondego. Estão também representados dois monstros marinhos, duas naus, um compasso e duas quadrículas com informação da escala e o texto explicativo. A divulgação de instrumentos de navegação, primeiro usados no Mediterrâneo pelos genoveses e venezianos e também pelos marinheiros maiorquinos, que, em contacto com os árabes, conheceram a bússola, a ampulheta, cujo uso se espalhou nos meios náuticos, tornando-se um precioso auxiliar da navegação por rumo e estima, sempre com aproximação à vista da costa, medindo o tempo de percurso em ligação com o rumo que se definia na carta. A bússola foi alvo de aperfeiçoamentos que se traduziram na aplicação da agulha magnética numa caixa, a que se juntou uma rosa dos ventos. A bússola foi introduzida na Europa pelos árabes, divulgando-se nos meios de navegação. Esta agulha magnética permitia a orientação através da indicação do norte e era já usada pelos marinheiros portugueses nos primeiros anos de 400, permitindo-lhes seguir com segurança uma rota determinada. A navegação cada vez mais longe da costa, mas em ligação com pontos de referência, foi acompanhada pela evolução de cartas portolanos que representavam o traçado aproximado e estimado das costas, com base nas distâncias calculadas em duração de dias de navegação. Nessas cartas desenhavam-se as linhas de rumo, que correspondiam às direções da Rosa dos Ventos, e assinalavam sem pormenor, ao longo do traçado do litoral, a linha de costa, os nomes dos rios, os portos, os mares navegados, as povoações,
Particularidades físicas, tais como rochedos, estuários, enseadas e baixios, ilhas, cabos e arvoredos, de modo a dar informação de referência e de orientação à vista aos navegadores. Nestes portulanos, a Europa, o Mediterrâneo e a costa ocidental da África, até ao Bojador, o limite sul conhecido, eram representados com rigor e detalhe. A experiência de navegação no Mediterrâneo, ligada à navegação no Atlântico, permitiu a acumulação de experiência das técnicas náuticas e de construção naval e a procura de novas soluções técnicas que permitissem navegar em alto mar. Assim, foram os portugueses que primeiro utilizaram um novo tipo de embarcação, a caravela, para avançar para sul, ao longo da costa africana, adaptando o uso da vela triangular, que permitia manobrar o barco contra o vento e correntes, em zigue-zague, ou seja, navegando à bolina. No entanto, entre as embarcações que participaram na expansão portuguesa, destacam-se ainda, para além da caravela, a barca e a nau. O modo de navegar no Mediterrâneo não era, no entanto, o mais apropriado para o mar alto, longe da costa. De facto, à medida que se descia na costa ocidental africana, abaixo do Bojador e do Equador, a náutica por rumo e estima deixava de ser adequada. Face às condições de navegação em pleno Atlântico, eram necessárias outras técnicas. De facto, os ventos contrários, usuais no Atlântico Sul, obrigaram ao alargamento das rotas, de forma a contorná-los, o que implicou o afastamento das embarcações face à linha de costa. Neste domínio, foi muito importante a nova técnica de navegação, conhecida por volta da mina, que foi iniciada pelos pilotos portugueses em meados do século XV. Assim, o controlo e o conhecimento do regime de ventos contrários, que sopravam em algumas regiões todo o ano, impedindo o regresso para o norte, constituíam um desafio. Através da observação e da experiência, bem como do estudo e fixação de registros, puderam fazer uma boa utilização dos ventos. Face à impossibilidade da navegação à vista, houve necessidade de utilizar instrumentos de navegação que facilitassem a orientação em alto mar, sem qualquer outro ponto de orientação que não os astros. Foram os portugueses que desenvolveram, a partir do século XV, a navegação astronómica, pois um dos maiores obstáculos à navegação era a viagem noturna, que obrigava à orientação pelos astros. Para tal, adaptaram instrumentos de observação dos astros à navegação, com o objetivo de medir os ângulos dos astros em relação ao horizonte, de forma a estabelecer as latitudes do local onde se encontrava o navegador. Deste modo, podiam fixar a posição dos seus navios no mar alto, orientando-se por tabelas ou tábuas do sol. Para além das tábuas do sol, que estamos a ver aqui um exemplo, os navegadores portugueses recorriam também ao uso de instrumentos, nomeadamente o quadrante, o astrolábio e a balestilha, destinados a medir a altura dos astros. Os navegadores portugueses podiam, assim, nas embarcações, determinar a latitude e chegar a bom porto. O astrolábio, herança da antiga Grécia, foi divulgado pelos árabes. Era, na época das descobertas, um instrumento complexo para medir a altura das estrelas e calcular as horas pela posição do Sol, e para prever a posição dos astros em determinada hora e dia do ano. Havia dois tipos de astrolábios, um aeronáutico, outro o planisférico. O astrolábio náutico
era mais simples, constituído por um arco graduado, com um eixo no centro, seguro por uma armação em cruz e uma mira que roda nesse eixo. Era um instrumento mais pesado e robusto do que o outro modelo e mantinha-se mais facilmente na vertical, mesmo nas condições da navegação de alto mar. Este instrumento náutico era utilizado para medir a altura de astros, sobretudo a da estrela polar ou a do Sol, ao meio-dia. A balestilha era um instrumento para medir a altura de um astro, que surgiu depois do astrolábio do quadrante. A primeira notícia encontra-se no livro de marinharia de João de Lisboa, de volta de 1514. Para medir a altura do Sol, observava-se a sombra projetada pelo Sol e, com escalas graduadas, liam as alturas das estrelas que serviam de referência, nomeadamente a estrela polar, quando se navegava no hemisfério norte. Quanto ao quadrante, é, na sua forma mais rudimentar, um instrumento que consistia num quarto de círculo graduado ao qual está fixo um fio de prumo. Tinha como finalidade tomar as alturas dos astros. O quadrante náutico permitia determinar a latitude onde a embarcação se encontrava. Contudo, quando os navegadores chegaram ao Equador ou quando navegavam para o hemisfério sul, onde a estrela polar deixava de se ver, a medida tornou-se impossível. A sul do Equador, não há nenhuma estrela facilmente observável que desempenhe as mesmas funções. Utilizou-se então o regimento do Cruzeiro do Sul, com base na estrela alfa desta constelação. Mas o método não foi muito utilizado. Usou-se ainda o regimento do Sol ao meio-dia, pelo qual se calculava a latitude comparando-a com a declinação do Sol. Todavia, conhecer a latitude mediante a medição da altura dos astros não era suficiente, podendo induzir os marinheiros em erro quanto à localização das embarcações. Era necessário ter ainda em atenção a declinação dos astros. Neste sentido, os portugueses dispunham de regimentos onde se incluíam as tábuas de declinação que permitiam introduzir as correções necessárias às observações efetuadas. Se inicialmente o regimento era aplicado unicamente no hemisfério norte, a partir do século XVI foi elaborado o regimento específico para a navegação a sul. Caro telebombástico ouvinte, bem-vindos e até logo, uma vez que chegamos ao fim de mais uma emissão que esperamos tenha sido do seu inteiríssimo agrado. Bom, é o momento de informar que a nossa próxima emissão continuaremos a falar do contributo português, mas desta feita iremos falar dos principais contributos na observação e na descrição da natureza. Até lá, caro ouvinte, mantenha-se sintonizado e não se esqueça de nos acompanhar no canal do youtuber Telebomba no Ar. Bombemos todos, bombemos juntos!